Bem, boa tarde. Havendo número legal, declara aberta a presente sessão ordinária. Encontra-se presentes os conselheiros e os conselheiros. Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Gerson Domingos e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José Aedo Camilo. Em discussão, a ata número 1 da sessão ordinária realizada no dia 25 de fevereiro de 2015. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores conselheiros, vem a presença de Vossa Excelência e dos demais membros deste egrégio Tribunal Pleno, com fulcro no artigo 134, inciso 2 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, aprovado pela Resolução Normativa 76/2013, apresentar proposta de averiguação prévia para apuração de possíveis irregularidades ocorridas na contratação celebrada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande para aquisição do Programa de Gerenciamento de Informações da Saúde, GISA. Antes de expor as razões que fundamentam esta proposição, esclareço que os fatos narrados a seguir ocorreram no ano 2009, quando a Prefeitura Municipal de Campo Grande era chefiada pelo senhor Nelson Trade Filho, que deflagrou o procedimento licitatório concorrência número 25/2009, para a contratação de sistema informatizado para marcação e gerenciamento de consultas médicas na rede municipal de saúde, período em que a fiscalização do município não era competência desta relatoria, razão pela qual as providências aqui propostas não serão tomadas como decorrência natural do dever de ofício deste conselheiro. Por oportuno, ressalto ainda que, não obstante o contrato tenha sido celebrado com recursos repassados pela União, através do Ministério da Saúde, o município de Campo Grande aportou R$1.700.000 para a execução de serviços que nunca foram realizados, fato que torna imperiosa a atuação fiscalizatória desse Tribunal de Contas sobre os recursos públicos dispendidos. Em 2009, o município de Campo Grande deflagrou o procedimento licitatório para aquisição de um sistema de marcação de consultas médicas por telefone e informatizar toda a rede pública de saúde da capital. Na ocasião, a empresa Telemídia Technology Internacional venceu a concorrência número 25/2009 contra o consórcio JME Informática S.A., formado pelas empresas JME Informática S.A. e Advance Database e IT Sistema de Informação S.A. Segundo informações constantes no relatório encaminhado pela CPI da Assembleia Legislativa do Estado à Controladoria Geral da União, as irregularidades atingiram a licitação antes mesmo da publicação do edital. A empresa vencedora teria tido acesso às regras do edital para formular sua proposta de acordo com os termos e especificações ali constantes, o que teria resultado na apresentação de orçamento cujos valores coincidiram estranhamente com os recursos que o município dispunha para a contratação. Após publicação do instrumento convocatório, cláusulas restritivas teriam direcionado a concorrência ao consórcio liderado pela empresa Telemídia, que teria se formado única e exclusivamente para vencer o procedimento licitatório e celebrar contrato milionário com o município de Campo Grande. Os indícios de irregularidade continuaram com a apresentação de garantia financeira pelo consórcio vencedor. A empresa escolheu a modalidade fiança bancária
para dar cumprimento à disposição do artigo 56 da Lei 8.666/93, que exige a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, mas o fez através de uma carta emitida pelo Banco dos Estados S.A., que teve decretada a falência em 1957, segundo informações do Banco Central do Brasil. O documento assinado pelo chefe da assessoria parlamentar, Davi Falcão, respondendo ao ofício 151/2012, no dia 21 de novembro de 2013, diz que a sociedade denominada Banco dos Estados S.A. foi autorizada a funcionar pela Carta Patente 1927, de 6 de janeiro de 1939, e teve sua falência decretada em 22 de fevereiro de 1957, pela segunda Vara Civil do Estado da Guanabara, atualmente Rio de Janeiro. A falência foi levantada em 30 de dezembro de 1971, por sentença que declarou a extinção das obrigações. Ainda segundo informações do Banco Central, a carta de fiança expedida para garantir as obrigações assumidas pela sociedade Telemídia e Technology Internacional, Comércio e Serviços de Informática Limitada, deveria ter sido prestada por instituição financeira devidamente autorizada a funcionar por aquela autarquia. Desde então, o município de Campo Grande teria feito pagamentos que giram em torno de R$ 9.700.000 à empresa vencedora da licitação, por serviços que nunca foram plenamente executados. A empresa assumiu o compromisso de desenvolver e implantar o GISA em 12 meses, mas o contrato foi renovado 6 vezes sem que o sistema funcionasse totalmente, o que teria sido feito apenas em alguns módulos em projeto piloto. Ainda segundo as informações divulgadas, também teria havido a subcontratação ilegal da empresa portuguesa Alert para a conclusão dos trabalhos, feita em 2010 com o aval da Procuradoria-Geral do município, contrariando os termos contratuais que não permitiam a terceirização dos serviços licitados. Considerando, então, todos os inúmeros indícios de irregularidades encontrados na contratação do sistema, que deveria modernizar e integrar a rede pública de saúde do município, mas que nunca funcionou, a despeito dos quase R$ 9 milhões pago à empresa vencedora, o cumprimento da obrigação constitucional de fiscalização deste tribunal sobre os recursos públicos aplicados é medida que se impõe. É o que nos cabia relatar. Diante da análise preliminar dos fatos apresentados, considerando que todos os relatos são verossímeis e demandam a atuação fiscalizatória deste tribunal para prevenção e interrupção de possível dano ao erário ou seu agravamento, proponho que a realização de averiguação prévia na Prefeitura Municipal de Campo Grande seja admitida pelo plenário desta Corte, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º do regimento interno deste tribunal, com a finalidade de execução do instrumento de fiscalização e inspeção previsto no artigo 29 da Lei Complementar Estadual 160/2012. É a proposição. Em discussão. Vamos à avaliação dos conselheiros. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Estou de acordo com a proposição. Conselheira Marisa. De acordo. Conselheiro Gerson Domingos. De acordo. Aprovado por unanimidade pedido de averiguação prévia solicitado pelo eminente conselheiro José Chadid. Ronaldo Chadid. Confusão, não percebe. Quem mais velho de você, Zé? Ronaldo Chadid. Está com ele. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Temos aqui, inicialmente, o processo do excelentíssimo senhor conselheiro relator, Gerson Domingos, objeto de prorrogação de pedido de vista pela excelentíssima senhora conselheira Maria Serrana, após ser relatada, processo TC
1537, de 2014, Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas. Com a palavra, a excelentíssima senhora conselheira Marisa Serrano, revisora da matéria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores, eu pedi vista a esse processo, esse processo foi da relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, e trata-se dessa consulta formulada pelo prefeito municipal de Paraíso das Águas, que traz 3 quesitos sobre transporte escolar e subvenção a escolas particulares. O então relator, o conselheiro Valdir Neves, em seu relatório voto, acompanhou os pareceres da assessoria jurídica e do Ministério Público de Contas e apresentou a resposta positiva para o primeiro e terceiro quesitos e negativa para o segundo quesito. Oportuno observar que, nas respostas positivas, o relator apresentou critérios objetivos e prudentes para a utilização do transporte escolar por alunos da rede particular de ensino, bem como quanto ao fornecimento de transporte para universitários. Estou devolvendo os autos sem apresentação do voto revisor, tendo em vista que acompanhe na íntegra o voto relator. Eu só quero aqui fazer um adendo, senhor presidente, senhores conselheiros. Essa é uma questão que ontem até discutimos na nossa Câmara, na segunda Câmara, a questão que, às vezes, não só é a letra fria da lei, mas é a necessidade de nós nos adequarmos à realidade do nosso país e alguns quesitos como esse, por exemplo, das prefeituras transportarem universitários. Se nós fôssemos na letra da lei, o transporte escolar para alunos seria do ensino infantil, da educação infantil e do ensino fundamental, que é a função das prefeituras municipais. Mas não há como deixar de atender das prefeituras os estudantes que querem vir e trabalhar e estudar estudar em outras cidades e que necessitam do transporte escolar, desde que as crianças do ensino fundamental e da educação infantil sejam atendidos. E se poderão pegar, a prefeitura poderá transportar alunos para escolas particulares, alunos de escolas particulares, é possível, segundo a proposta encaminhada pelo conselheiro Valdir Neves, desde que primeiro sejam atendidos os alunos das escolas públicas. Se houver vaga, se houver nada obsta, a que se possa também transportar outros alunos para escolas particulares. Eu acredito que, desde que seja bem fiscalizado, acompanhado pela sociedade, pela Câmara de Vereadores, pelo Conselho Municipal, pelos Conselhos de Educação, eu acredito que isso poderá ser feito a favor da educação das nossas crianças e jovens. Era isso, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator da matéria em trâmite. Senhor presidente, se referindo ao processo 20.537/2014, da consulta formulada pela Prefeitura Municipal do Paraíso das Águas, através do consulente Ivan da Cruz Pereira, e considerando que, após lido o voto prolatado pelo conselheiro Valdir Neves, Vossa Excelência, então relator da matéria, a ilustre conselheira revisor pediu vistas do processo e devolveu a pauta de julgamento, concordando sem restrições com as respostas sugeridas. Posição esta que, na qualidade de conselheiro relator, sucessor do conselheiro Valdir Neves, também entendo apropriada para solucionar o processo. Eu ratifico aqueles mesmos posicionamentos, propondo que as respostas a consultas sejam dadas aos consulentes nos termos do voto já lido em plenário. Ok. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Em votação, conselheiro, tendo em vista, conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Tendo em vista que o conselheiro Maria já se manifestou. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação de pareceres. Senhor presidente, Valdir Neves, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores funcionários. Processo da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, listados na pauta de hoje, cujos pareceres nós vamos manter nesta oportunidade, senhor presidente. São os pareceres.
Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador de contas, doutor José Aedo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores funcionários, diretores da corte, cumprimento também nosso ilustre amigo e advogado, doutor Ari Raguiante. Senhor presidente, nosso primeiro processo é de número 3.812/2010, que trata do balanço geral da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, correspondente ao exercício de 2009, tendo como responsável o senhor Matias Gonzalez Soares. Acompanhando a análise do corpo instrutivo e os pareceres da auditoria e do Ministério Público de Contas, formulo meu voto a este egrégio plenário no sentido de que a mencionada prestação de contas seja julgada como contas regulares, quitando-se o ordenador de despesa do período, senhor Matias Gonzalez Soares. Este mesmo voto para o processo de número 19.652/2011, que trata do balanço geral também da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, correspondente ao exercício de 2010, também sob a titularidade do senhor Matias Gonzalez Soares. E ainda o processo 5.046/2012, que trata da prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Incentivo ao Turismo de Coxim, correspondente ao exercício de 2011, tendo como responsável a senhora Dinalva Garcia Lemos de Moraes Mourão. Neste processo, ainda, foi recomendado ao atual ordenador de despesa do órgão que atente para os prazos estabelecidos para a prestação da apresentação da prestação de contas junto a este tribunal. No que se refere ao processo 4.853/2010, tendo como objeto o recurso ordinário interposto pelo senhor Dirceu Luiz Lanzarini, ex-prefeito de Amambai, em desfavor da decisão simples 01/730/2013, também acompanhando o entendimento do órgão instrutivo e a opinião do Ministério Público de Contas, formulo meu voto nos seguintes termos: pelo conhecimento do recurso examinado por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento com efeito prático de alterar os itens 2 e 4 da respeitável decisão simples, conferindo-lhe o seguinte teor. Item 2. Pela regularidade da formalização do quarto termo aditivo ao contrato administrativo número 79/2010, tendo em vista a comprovação da publicação do seu extrato. Item 4. Pela aplicação de multa de 30 ofertas para recolhimento ao FUNTC e comprovação nos autos no prazo regimental, ao ordenador de despesas, o senhor Dirceu Luiz Lanzarini, ex-prefeito, sob pena de cobrança executiva. Pela manutenção dos demais itens pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já no processo número 52.913/2011, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Oscar Luiz Pereira Brandão, ex-prefeito de Laguna Carapã, em face da decisão simples 02/461/2012, o voto está fundamentado na seguinte forma: pelo não conhecimento do presente recurso ordinário, por desatender aos pressupostos regimentais de admissibilidade, em face da intempestividade da sua interposição, pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, item 4 do Código de Processo Civil, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 52.925/2011 e 52.930/2011, nos quais foram apreciados os recursos ordinários interpostos, respectivamente, contra as decisões simples 02/459/2012 e 02/437/2012, pelo mesmo recorrente, senhor Oscar Luiz Pereira Brandão, ex-prefeito de Laguna Carapã. Por sua vez, no processo número 5.861/2011, que abriga o recurso ordinário interposto pelo senhor Giacomo D'Agostin, gestor à época do município do Fundo Municipal de Assistência Social de Guia Lopes da Laguna, em face do acordo 00/488/2013, o voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas no sentido de que seja prolatada a decisão nos seguintes moldes: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por quanto presente os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu provimento para alterar o item 2 do acordo recorrido, no sentido de excluir a sanção de multa e reformar o item 1, julgando como contas regulares a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Guia Lopes da Laguna, referente ao exercício financeiro de 2010, em razão da superveniência de novos documentos que foram capazes de elidir a prova anteriormente produzida, alterando o resultado do julgamento. Pela intimação do resultado de julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessados.
Quanto ao processo número 37.008/2011, relativo ao recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Lemes de Rezende, presidente à época da Câmara Municipal de Aquidauana, em face da decisão simples número 01428/2013, o voto acolhe o posicionamento do corpo técnico e o parecer ministerial para propor ao coleno plenário a seguinte decisão: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, com efeito prático de excluir o item 2 da decisão recorrida, bem como alterar o item 3, conferindo-lhe a seguinte redação: item 3, aplicar multa no montante equivalente a 30 UFERMs ao ordenador de despesa acima nominado, a ser recolhida junto ao FUNTC, tendo em vista as falhas descritas nos fundamentos deste voto, o que faz com fulcro nas disposições constantes do artigo 21, inciso 10, combinado com o artigo 44.1 da Lei Complementar nº 160 de 2012, pela manutenção dos demais itens pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pela comunicação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim, senhor presidente, processo número 6.301/2014, que trata do pedido de revisão interposto em face do acordo número 00/1105/2010, pelo senhor Glauco José Lourenço, presidente à época da Câmara Municipal de Nova Andradina. O voto propõe o seguinte julgamento: pelo conhecimento do presente pedido de revisão e, no mérito, pelo seu arquivamento, mantendo-se inalterado o acordo recorrido de número 00/1105/2010, prolatado nos autos do processo TC 2322/2009, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação do parecer, seus pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, ratificamos em totum os pareceres nos 7 processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano. São os pareceres. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores, os processos sobre minha relatoria são os seguintes. O 5.496/2013, da Prefeitura Municipal de Itacuru, responsável Cláudio Rocha Barcelos, balanço geral de 2012, acolhendo a análise da equipe técnica da auditoria e do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas obtenham parecer prévio contrário à aprovação. Processo 6.379/2013, do Fundeb de 7 Quedas, responsável Sérgio Mendes, prestação de contas de gestão de 2012, acolhendo a análise da equipe técnica do Corpo Especial de Auditoria e do Ministério Público de Contas, voto no seguinte sentido: que as contas sejam julgadas como contas irregulares e aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs ao ordenador de despesa. Processo 6.324/2013, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, prestação de contas de gestão de 2012. Eu acolho a análise do corpo técnico dos pareceres da Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares e aprovadas. Voto no mesmo sentido dos 4 processos a seguir. O 6.164/2013, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 7 Quedas, responsável Ayrton Trombeta, prestação de contas de gestão de 2012. Nesse processo, voto ainda pela aplicação de multa, que corresponde a 30 UFERMs ao ordenador de despesa, em razão da intempestividade da remessa de documentos. Processo 3.943, de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Amambai, responsável Sérgio Barbosa. Prestação de contas de gestão de 2013. Processo 4.199, de 2014, do Fundo Municipal Antidrogas de Amambai, responsável Sérgio Barbosa, prestação de contas de gestão de 2013. E processo 4.208, de 2014, do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, responsável Sérgio Barbosa, prestação de contas da gestão de 2013. Senhor presidente, nos processos aqui relatados, onde há incidência de multa, as mesmas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental. E os resultados dos julgamentos serão comunicados às autoridades competentes. Em discussão, os relatórios e votos da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental.
Como vota o conselheiro Irã Coelho das Neves? Acompanho a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid? Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos? Com a relatora. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial desse Tribunal de Contas. Consulto o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a representação dos pareceres. Colhendo o plenário, o processo da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, cujos pareceres ratificamos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal, doutor Ari Raguiante, que se faz presente aqui no plenário. Processo sob a relatoria deste conselheiro são os seguintes: 16.525/2013, trata-se de recurso ordinário interposto pelo senhor Edson Giroto, em face da decisão simples número 2/165/2013, que aplicou-lhe multa regimental em valor correspondente a 20 ufermes, pela remessa intempestiva dos documentos referentes à formalização do primeiro, segundo, terceiro e quarto termos aditivos ao contrato administrativo 01/2007, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Obras Públicas e de Transportes de Mato Grosso do Sul e o Conselho da Comunidade de Campo Grande. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do presente recurso em razão da satisfação dos pressupostos de admissibilidade, no mérito pelo seu improvimento, mantendo-se inalterados os comandos da decisão recorrida. Processo 5.658/2013, trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Terenos, referente ao exercício financeiro do ano 2012, responsabilidade da senhora Gislaine Lima Carneiro Borges. Acolho o parecer da Auditoria e do Ministério Público de Contas e profiro o voto pelo julgamento como contas regulares, nos termos do artigo 59, inciso 1, da Lei Complementar 160/2012, dando-se a consequente quitação nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 160/2012. Processo 14.708/2013, em exame o pedido de revisão interposto pelo senhor Getúlio Furtado Barbosa, ex-prefeito do município de Figueirão, em face da decisão simples número 306/2012. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento parcial ao presente pedido de revisão, rescindindo parcialmente a decisão simples 306/2012, proferida pela primeira Câmara desta Corte de Contas nos autos 57.123/2011, proferindo-se novo julgamento da seguinte forma: A. Item 1. Pela regularidade do procedimento licitatório realizado na modalidade convite número 10/2011, ressalvada a remessa intempestiva dos documentos à Corte de Contas. B. Item 2. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 ufermes ao ordenador de despesas acima nominado. C. Item 3. Pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento do valor consignado no item 2 em favor do FUNTC. Em igual prazo, faça a comprovação nos autos, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 172, parágrafo 1º, inciso 1, do regimento interno desta Corte de Contas. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial desse Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator
se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, nós mantemos pareceres arados nos processos do conselheiro Gerson Domingos, são os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, só para esclarecer, já solicitado por Vossa Excelência, quando então do voto, do pedido de vista da conselheira Marisa, portanto, no que se trata da consulta formulada pela Prefeitura do Paraíso das Águas, já aprovado, portanto, dou sequência aos votos dos demais processos. Do processo número 2.994/2013, que é um pedido de revisão requerido pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul no contrato 115/2001, celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o requerente Geraldo Rezende Pereira. Eu acolhi os apontamentos do corpo técnico e o parecer da Procuradoria de Contas para conhecer do pedido de revisão e julgá-lo improcedente, mantendo na íntegra o Acórdão 314/2011, bem como a decisão simples número 010371/2011, com o retorno dos autos à jurisdição do conselheiro relator da matéria para prosseguimentos. Do processo 6.443/2013, que é o pedido de revisão requerido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Corquinho, balanço geral do exercício 2008, requerente Dalto de Souza Lima. Acompanhei os apontamentos do corpo técnico e a opinião da Procuradoria de Contas e, com base nas normas legais adotadas no voto, conheci e julguei procedente o pedido de revisão para revisar as convicções do acordo número 0259 de 2010 e proferir desde logo novo julgamento da matéria para declarar irregular aprovada a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Corquinhos relativo ao exercício de 2011 da gestão do requerente e isentá-lo da multa imposta. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Assunto. Projeto de resolução para a deliberação do Pleno. Processo, regime de urgência. Processo 4.802/2015. Projeto de resolução para deliberação. Órgão Tribunal de Contas autoriza a instituição de grupo de trabalho para a execução de procedimentos excepcionais para cumprimento de prazos dos processos na situação que menciona. Eu gostaria da manifestação do Ministério Público para poder designar, então, o relator. Não vai ler a exposição de motivos. Antes, porém, eu quero ler a exposição de motivos, que nos leva a apresentar esse processo de resolução. Egrégio plenário. Nos termos da linha B e C do inciso 15 do artigo 19 do Regimento Interno desse Tribunal, tenho a honra de submeter ao Tribunal Pleno o presente projeto de resolução que autoriza a instituição de grupo de trabalho para a execução de procedimentos excepcionais para o cumprimento de prazo do processo na situação que menciona. O Regimento Interno, no afã de salvaguardar o princípio da efetividade da prestação das atividades inerentes ao controle externo, contempla, nas hipóteses excepcionais, a possibilidade de buscar a cooperação das diversas unidades técnicas, objetivando alcançar, mediante a somatória dos esforços, o melhor resultado possível que as circunstâncias conjunturais permitirem. Esta presidência, diante do cenário em que se encontra envolvido o gabinete do excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, decorrente do acúmulo involuntário de processos sob sua relatoria, considera oportuna e necessária a parceria de todos os senhores conselheiros na árdua tarefa de minimizar a carga de trabalho afeta aquele gabinete, mediante a utilização dos mecanismos operacionais a serem acionados nos casos previstos regimentalmente em hipóteses dessa natureza. Diante dessa realidade, tomei a iniciativa em parceria com a Corregedoria Geral desse Tribunal no sentido
de adotar providências visando o equacionamento da forte concentração de demanda de processos já conclusos e aguardando a elaboração dos atos pertinentes a fim de dar vazão, mediante a colaboração indispensável de grupo de trabalho instituído tão somente para elaborar os atos relativos aos processos pendentes de decisão há mais de 60 dias, a cargo da relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Vale dizer que dos processos conclusos e recebidos no gabinete, no lapso temporal ocorrido entre a aposentadoria do excelentíssimo senhor conselheiro José Anselmo dos Santos e a posse do excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, tal empreitada, tenho consciência, somente será viável a partir da compreensão e efetiva disposição de cada um dos senhores conselheiros e servidores desta Casa, com sacrifícios próprios em razão da limitação de recursos, principalmente força de trabalho, oferecer os meios aptos à consumação dos objetivos preconizados no presente projeto de resolução. São as justificativas que entendemos pertinentes para análise do presente expediente. Pela sabedoria e sensibilidade dos ilustres conselheiros, temos a certeza do apoio e aprovação desse projeto de resolução. Atenciosamente, quero agradecer a compreensão de todos e passar às mãos do Procurador-Geral, doutor Aedo Camilo, para que faça dando o seu parecer. Pois não, senhor presidente. Apenas complementando o que Vossa Excelência acaba de ler como exposição de motivos, eu vou ler aqui os considerandos do projeto de resolução em exame. Considerando a missão institucional do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul de tornar eficaz e eficiente a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, em especial, fazendo cumprir prazos regimentais internos de apreciação ou de julgamento de processo, considerando a necessidade de manter mecanismo próprio para resolver situações excepcionais que levam órgãos e agentes públicos desse tribunal a extrapolar prazos fixados no artigo 192 do Regimento Interno na apreciação e julgamento de processo, considerando que as disposições constantes do inciso 3 do artigo 27, combinado com o inciso 1 e 4 do artigo 28 do Regimento Interno, autoriza conferir contribuição especial a membro da auditoria desta Corte de Contas. Aí vem o articulado da presente resolução, instituindo, então, um grupo de trabalho com o objetivo de realizar procedimentos excepcionais, já explicado na exposição e nos considerandos. E o articulado tem 5 artigos regulamentares e um artigo dando validade da sua vigência do projeto de resolução após a sua aprovação. Eu li com antecedência, que nos foi enviado cópia do presente de resolução, achei medida louvável, porque, de fato, o Tribunal de Contas, ao se preocupar com a análise de processos que estão tramitando além do prazo, está prestando um serviço de grande importância à sociedade e, principalmente, demonstrando seu interesse pelo exercício do controle externo de forma mais presente, mais simultânea do que propriamente após a realização dos fatos e passados vários anos. Desta forma, senhor presidente, nós somos de parecer favorável à aprovação e dizendo que queremos parabenizar Vossa Excelência e a Corregedoria desta Corte de Contas pela medida ora sugerida, que certamente será aprovada pelo colêgio plenário. É o nosso parecer. Agradeço a compreensão e a manifestação oral favorável do eminente procurador, doutor Aedo Camilo, e designo o excelentíssimo senhor conselheiro Ronaldo Chadid para relatório e voto oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, trata-se de projeto de resolução do excelentíssimo conselheiro presidente deste Tribunal de Contas, que, no uso da competência estabelecida pelo artigo 19, inciso 15, alíneas B e C do Regimento Interno, propõe a criação de uma força-tarefa para a execução dos trabalhos necessários ao andamento dos processos sob a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, que estejam pendentes de decisão há mais de 60 dias. Sob o aspecto formal,
em que pese não haver previsão regimental específica para as ações pretendidas, razão pela qual elas se fundamentarão por interpretação analógica nas disposições do artigo 193 seguintes, que tratam das medidas tomadas para controle dos prazos processuais estabelecidos na Lei Complementar 160/2012, no próprio regimento interno e nos atos normativos pertinentes. O projeto de resolução apresentado cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 74 do regimento interno, tendo sido elaborado e redigido em perfeita conformidade com as normas ditadas pela Lei Complementar Estadual número 105/2003, que dispõe sobre a elaboração, redação e consolidação dos atos normativos previstos no artigo 65 da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul. Do ponto de vista prático, a medida é imprescindível para conferir a celeridade devida e a máxima efetividade à atuação fiscalizatória desse tribunal sobre as prestações de contas examinadas em processos já conclusos, que aguardam julgamento há mais de 2 meses, em função do lapso temporal ocorrido entre a aposentadoria do conselheiro José Anselmo dos Santos e a posse do eminente conselheiro Osmar Jerônimo. Considerando, então, a necessidade de se reunir esforços e não poupar sacrifícios para o cumprimento dos prazos processuais e para tornar a fiscalização desta Corte sobre a aplicação de recursos públicos mais eficiente quanto possível, considerando ainda que a proposta apresentada reveste de todos os requisitos formais estabelecidos para os atos normativos expedidos por esta Corte de Contas e também pelas considerações do eminente representante do Ministério Público de Contas, Dr. José Aedo Camilo, voto pela aprovação, nos exatos termos em que fora proposto, do projeto de resolução que autoriza a instituição de grupo de trabalho para execução de procedimentos excepcionais para cumprimento de prazo dos processos na situação que menciona. É o voto, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto oral do conselheiro relator. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Gerson Domingos. Para colaborar, e de acordo com o projeto de resolução apresentado por Vossa Excelência, em decorrência ainda que temos a vacância de um cargo de conselheiro, que, quando da decisão da Justiça, portanto, também, talvez, processos em atraso. A minha sugestão é de que o projeto de resolução não fique específico somente ao gabinete do conselheiro Osmar Jerônimo, que pudesse ser estendido, certo? E se é entendido pelos senhores conselheiros e o Ministério Público, a possibilidade de, quando o acúmulo em outro conselheiro, o caso, por exemplo, do nosso gabinete, a possibilidade, então, também desta mesma colaboração da auditoria através do nosso corregedor, o conselheiro Irã, a possibilidade deste auxílio em dar mais celeridade aos processos que estão esperando os seus votos, seus pareceres e os votos. Okay. Com a palavra, o conselheiro Irã tem me pedido, o conselheiro Irã, para poder responder depois, Vossa Excelência. Mas, senhor presidente e ilustre conselheiro Gerson, eu acho fundamental a proposta de Vossa Excelência. Antes da sessão, eu conversei com o eminente procurador-geral, doutor José Aedo Camilo, justamente nesse aspecto. A Corregedoria já está tomando providência no sentido de prover não só o gabinete hoje vago, por força de judicialização da indicação do próximo conselheiro, medidas que visam não deixar que aconteça o que aconteceu no outro gabinete por efeito de vacância. Devo lembrar que o gabinete encontra-se com todos os seus funcionários e que, portanto, devem e terão que fazê-lo, pelo menos os despachos que não sejam possíveis de decisão interlocutória. O que não ocorreu no caso da vacância do gabinete do conselheiro Osmar Jerônimo. Nós temos lá, por exemplo, mais de 2.000 ou quase 3.000 processos
pendentes de distribuição. Isso não deveria ter ocorrido, porque também lá estava com o quadro completo de funcionários. Nós não vamos permitir, vamos fazer gestão nesse sentido, de montar uma logística para que os processos sejam distribuídos e apenas ficam os processos conclusos para emissão de voto pendentes. E ainda assim, os funcionários que lá estão lotados, que já estavam lá, poderiam minutar esses relatórios de voto para, quando o conselheiro tomar posse, dar a celeridade possível. Nós não estendemos agora, nessa oportunidade, para os demais conselheiros, os gabinetes, por conta dessas providências administrativas que nós estamos tomando. Mas, se houver necessidade, nós faremos isso imediatamente. Se me permitir, desculpa, conselheiro. Na verdade, eu estou pedindo socorro junto ao meu gabinete. E fiz uma referência ao gabinete vago hoje, decisão judicial e assim preenchido, mas, na verdade, também a extensão, né, desta força-tarefa ao gabinete do conselheiro Osmar Jerônimo, que eu entendo necessário também um auxílio ao gabinete, a responsabilidade do nosso gabinete também do nosso corregedor e, consequentemente, dos auditores. Então, por isso, a solicitação da extensão da proposta feita através desse projeto. Eu não tenho nenhum óbice para estender essa possibilidade. Nós não colocamos agora, nesse momento, porque o espaço de vacância do gabinete que assumiu Vossa Excelência é bem menor do que o espaço anterior. Isso gira em torno de 60 dias. E a norma regimental diz que, após 60 dias de vacância, aí sim tomaríamos essa posição. Mas, se houver necessidade, Vossa Excelência pode ficar tranquilo que nós atenderemos e estenderemos essa disposição para o gabinete de Vossa Excelência, sem dúvida. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano. Eu quero dizer ao senhor presidente e a todos que eu sou amplamente favorável a esse projeto, até porque eu vivi essa questão, já que eu fiquei 5 meses, meu gabinete ficou 5 meses sem conselheiro, com o falecimento da conselheira Celina Jalad. Eu só fui assumir em julho, e, portanto, eu vivi essa questão. Eu tive mais de 3.000 processos e não tive a oportunidade de ter oportunidade de ter uma proposta como essa, que vem justamente garantir que a celeridade dos processos, que é uma das formas que nós temos e a obrigação que nós temos de apresentar à sociedade a resolutividade dos nossos processos, do nosso trabalho. Portanto, fico muito feliz com esse projeto de resolução. Eu acredito que é eficaz. Isso aqui mostra também a nova face do Tribunal de Contas, uma face que procura agilizar a votação dos processos e projetos sobre a nossa responsabilidade. E, portanto, eu quero dizer ao conselheiro corregedor que isso vem ao encontro, senhor presidente, de tudo aquilo que a gente pensa. Okay. Facilita muito, e eu sei o que os meus funcionários do meu gabinete, aqui estão o Benhur, o Fábio e o Carlinho, sabem quanto nós sofremos para colocar em ordem aquela pilhas e pilhas, uma sala inteira lotada de processos. Conseguimos com muito sacrifício, e não precisa disso. É possível que todos nos unamos para ajudar os companheiros a resolver essas questões. Era esse o meu comentário, senhor presidente. Essa presidência só quer esclarecer, com todo respeito ao conselheiro Gerson Domingos, que no caso do conselheiro José Ricardo, há uma decisão desse pleno, né, que está anulada a sua aposentadoria. Então, no caso do conselheiro José Ricardo, o gabinete dele não está vago ao nosso ver, mas está judicializado. Então, até que se resolva essa questão... Dependência. Sim. Sim. Não, pode ir, vontade. Pois não. Não é esse o questionamento, nem Entendo. Em relação a isso, certo, não me compete. Aqui, o que eu, na verdade, quis colocar, Entendo. certo, não é a vacância do gabinete do Zé Ricardo, se está correto, incorreto, ou nulo ou não me compete de forma nenhuma.
ter juízo em relação a isso. Na verdade, foi um pedido de socorro também deste conselheiro aos mais experientes e a possibilidade que a gente possa dar uma desenvoltura maior dos nossos processos. No momento oportuno, nós estaremos conversando com o conselheiro Irão, nosso corregedor, e solucionar essa questão. Com certeza. Mas como disse o conselheiro Gerson, que, na verdade, a estrutura funcional, ela continua intacta. Então, quer dizer, dá para se dar andamento, e, aliás, a corregedoria precisa, já se manifestou aqui, no sentido para que não permitir exatamente que acumule novamente essa quantidade de processos, porque é possível se fazendo, naquelas questões menos importantes, dar andamento no funcionamento do gabinete. Em votação, o relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Já se manifestou. Conselheiro Gerson Domingues. Com o relator. Aprovado, encaminha a Secretaria de Sessões para as devidas providências. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, representando o Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, trago aqui uma informação da SCOEX, com a permissão e concordância da nossa diretora, conselheira Marisa Serrano, para dizer que nos dias 3, 4 e 5 de março, a SCOEX realizou seminário O Tribunal que Temos e o Tribunal que Queremos. O objetivo do seminário foi a integração e ambientação dos servidores dos novos gabinetes do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, priorizando o desenvolvimento das competências e conhecimentos técnicos dos servidores que atuarão no Tribunal de Contas. Nesse seminário, traçou-se um panorama da atual situação do nosso tribunal, apontando os principais desafios para os próximos anos. Na abertura, trouxe a lume a discussão do tema a natureza constitucional do Tribunal de Contas, onde eu tive o prazer de ser o palestrante. Em seguida, a conselheira Marisa abordou o tema o Tribunal de Contas do Estado e a fiscalização das políticas públicas. Tivemos ainda um rol de palestras com a participação do Dr. Douglas Avedikian, diretor de Gestão e Modernização do Tribunal de Contas, onde ele abordou o processo de gestão e modernização do TCMS. Dr. Eduardo Dionísio abordou a Lei Complementar 160, Dr. Antenor Martins, a evolução da apreciação dos atos de pessoal, SICAP, Dr. João Ricardo, Regimento Interno, professora Viviane Mota, o Tribunal e a Sustentabilidade, doutora Maria da Glória discorreu sobre o Código de Ética, a professora Flávia Freitas falou acerca do ETCE, parte prática, operando o regimento interno, e esse regimento, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, ele teve a participação ativa de 70 servidores. Então, fica aqui essa informação e também os parabéns à conselheira Marisa, ao doutor Benhur e toda a sua equipe lá na SCOEX, onde estão desenvolvendo um trabalho muito proveitoso em prol dos nossos servidores e também dos nossos jurisdicionados. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar também nessas comunicações para fazer um pequeno esclarecimento com relação ao projeto de lei 05/2015, que altera o dispositivo da lei 3.877/2010, da outras providências, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa e que nós solicitamos a devolução. Na verdade, nós temos assistido pela imprensa uma série de manifestações com relação à polêmica que gerou esse projeto aqui em epígrafe. E que, na verdade,
a imprensa às vezes coloca de forma distorcida, que houve ameaça de intimidação dessa Corte de Contas, que nós fizemos uma série de tentativa de criar o Trem da Alegria, criamos vários cargos, e que todos aqui sabem que, primeiramente, que esse projeto de lei não é do presidente, foi do Pleno. Nós aprovamos aqui, discutimos o Pleno, nossa equipe técnica elaborou, e nós encaminhamos, no nosso entendimento, para a Casa de Leis, para a Assembleia, a quem compete, né, transformá-lo em lei. É um projeto de lei. Quem transforma em lei é a Assembleia. Ela vai discutir, tem toda a autoridade, nós respeitamos sempre, para fazer mudanças, alterações, vetar e até rejeitar, caso assim o entenda. E nos surpreende que, antes sequer de discutir o mérito, né, a imprensa, já, através da manifestação de um parlamentar, já desfigurou totalmente, distorceu para a opinião pública o objeto do nosso projeto de lei. Na verdade, se é que há algumas incorreções, caberia à Comissão de Constituição e Justiça fazê-la e convocar a mim ou qualquer técnico aqui desta Corte de Contas para fazer os esclarecimentos devidos, como sempre ocorreu com outros poderes, sempre a gente, quando precisamos, e quando o presidente Gerson lá estava, hoje conselheiro, assim a gente procedia. Nós encaminhávamos o projeto de lei, o presidente Cícero fez isso várias vezes, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo algumas vezes, e o presidente da casa, se tivesse alguma dúvida daquela casa, chamava lá e nós tirávamos as dúvidas, e assim a gente fazia com que o projeto ficasse de acordo com o entendimento que os pares lá têm sobre a constitucionalidade ou não. Enfim. Então, ocorre que nós, diante dessa polêmica toda, nós resolvemos retirá-lo de pauta, fazer uma adequação na redação, para, posteriormente, devolvermos à Assembleia Legislativa. No entanto, eu gostaria de dizer que tem estampado como se nós estivéssemos ameaçados. Quero dizer aqui que os conselheiros aqui desse tribunal têm a responsabilidade de relatar determinados órgãos, determinadas prefeituras, por região é feito o sorteio aqui anualmente. E que cada conselheiro relator tem plena autonomia para fazer uma programação de inspeção, onde quer que seja, e dar o seu voto, sem a interferência absoluta aqui da presidência. Os conselheiros aqui são autônomos no que se tange a relatar as matérias da sua jurisdição. Obviamente, se alguém discordar, aqui na discussão do plenário, pede vistas, faz um voto relator, um voto revisor, aliás, né, e pode, novamente, trazer a apreciação do pleno. Portanto, eu só quero fazer esse esclarecimento para deixar bem claro que, em momento nenhum, esta presidência deu qualquer entrevista, a não ser nota oficial, no site do nosso tribunal, que eu fiz qualquer comentário, mesmo entendendo que estava equivocado ou que, por alguma razão, o parlamentar tenta usar esse projeto de lei para distorcer e confundir a opinião pública, mesmo assim, em nenhum momento eu aceitei dar qualquer entrevista pública ou contrariei ou questionei a posição de qualquer parlamentar ou daquela Casa de Leis. Então, eu quero deixar bem claro que qualquer matéria nesse sentido não corresponde com a verdade. As nossas respostas serão todas elas feitas através de nota técnica, feita pela nossa assessoria, e estará à disposição do nosso site. Qualquer outra matéria ou versão que circular não corresponde à verdade. Nós não iremos polemizar com pessoas, nós não iremos ficar fazendo esse tipo de debate. Não é esse nosso papel. Nós somos uma Corte de Contas, nós somos magistrados e assim devemos proceder. Se a Assembleia Legislativa ela tem total autonomia para vetar, inclusive, para rejeitar, para modificar. Agora, nós lamentamos profundamente, e aqui estiveram vários parlamentares, e nós os recebemos, como sempre fizemos, recebemos a todos que nos procuram, discutindo, aperfeiçoando, trocando ideias e informações, e entendemos que deveríamos retirar esse projeto de lei para que nós pudéssemos adequar a sua redação para, em posterior,
a gente reencaminhar para aquela Casa de Leis. Então, só quero fazer esse esclarecimento para ficar bem claro, para não ter nenhuma dúvida com relação à nossa posição. Nós estamos aqui e respeitamos qualquer que seja a decisão da Assembleia, do Tribunal de Justiça, enfim, porque nós também, como somos um órgão de controle externo, de fiscalização, queremos dar exemplo. E eu sei que talvez vamos pagar um preço um pouco alto por mudanças de procedimentos que estamos adotando aqui. Mas esse é o preço que temos que pagar. E se tiver que pagar, vamos pagar. Mas de cabeça erguida e com a consciência tranquila e com a certeza que os senhores podem ter, que estamos agindo e fazendo tudo corretamente dentro da lei, dentro da norma. E não haveremos de mudar 1 milímetro, custe o que custar. Mas haveremos de estar sempre de cabeça erguida, tranquilo, com a consciência tranquila de que estamos buscando a melhor maneira de fazermos um tribunal efetivo, transparente, ágil e que realmente seja um tribunal que seja na vanguarda daquilo que a sociedade espera de nós. Então, é o que eu tinha que comunicar. Se ninguém tiver mais nenhuma comunicação a fazer, eu quero, então, declarar encerrando a fase de comunicação e nada mais havendo a tratar. Essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.